Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor, com certeza, já derramou, já concretizou, já projetou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Por isso, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Tudo bem, Rosa Araújo? Bom dia, o senhor está bem? A paz? Estou bem. Estou me recuperando, Rosa. Cada dia é uma vitória, né? Senão não estaria aqui. Então, glória a Deus. Mas olha, Rosa, vou te contar. Não sei quem já teve Covid aqui do nosso povo, daqueles que estão conosco aqui. Mas assim, é um ciclo demorado, né? Ele não é um ciclo, como se a gente já sabe que não é, mas sentir na pele, né? Que não é um ciclo de virose normal, né? Que geralmente você sabe quando você pega uma gripe, né? Eu não estou falando nem de resfriado, estou falando de gripe mesmo. Você pega uma gripe, estado febril, dor no corpo, mal-estar, espirra, tal, aquela coisa toda, vai 3, 4, 5 dias e depois você percebe que já vai arrefecendo, né? E a Covid-19 não, pelo menos para o meu organismo não, né? Então foi pelo menos uns 3 ciclos, estou no 3º ciclo, né? Possivelmente, pelo que a gente ouve, pelo que a gente entende, né? Isso não fica muito bem claro ainda, né? Esse mapeamento, né? Essa agenda do vírus. Mas parece que eu estou entrando no momento eu estou saindo do último ciclo da virose, né? E estou possivelmente entrando no ciclo dizem, né? Que é a criação, né? Dos anticorpos, né? Mas o organismo fica assim, né? Parece que a gente vai entrar em pane a todo momento. É muito diferente, é muito estranho, né? Pressão arterial, labirinto, tudo assim, sabe? É bem diferente. A gente passa por abalos sísmicos toda hora. Mas glória a Deus, o Senhor até aqui tem nos ajudado. Ao Senhor toda honra e toda glória. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Mas obrigado pela preocupação, Rosa. Deus abençoe. Estou sempre orando pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês. Eva, Carlos, Débora, Cris, Raquel, Fábio, Danielzinho. Deus abençoe. Bispo Antônio, Suzy, Priscila, todos os familiares, também Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Dona Ifigênia, seu Augusto, filhos, netos, a glória, a presença, o poder de Deus, também minha tia Rosália, minha tia Alzira, todos os meus tios e tias, primos, netos, sobrinhos, né? A glória, a presença, o poder de Deus, genros, noras, a plenitude do Senhor sobre cada família, cada servo teu, meus pais, seu João, Dona Dária, né? Um beijo pro seu João, Dona Dária, sempre estão aí, né? Seu João agora há pouco me ligou e falou: como é que você tá? Tal. Deus abençoe seu João, Dona Dária, também o seu Toninho, Dona Nadir, a bênção, a presença, o poder, o mover da cura, da saúde, da manifestação do Senhor esteja preservando a cada um de vocês. Kátia, Raquel, Magda, Sueli Felintro, Josué, Joel, familiares, ministérios, igreja, apóstolo Rubem Matias do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Elô, Wesley, filhões grandões, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, a presença, a plenitude do Senhor se manifestando. A Magda, o Senhor esteja sobre a tua vida. Raquel, a presença, a plenitude, o mover de Deus. Eliane, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida. Amanda, familiares, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde também. Presença, o mover de Deus sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, Mateus capítulo 9, falando de um dos temas, assim, creio eu, mais importantes da palavra de Deus,
pelo valor que esse tema tem, né? E eu quero hoje falar exatamente sobre esse valor. Por que tanta importância? E ao mesmo tempo, infelizmente, porque é ministrado pouco a respeito, é falado pouco, né? Que é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você tem de um lado, o nosso lado mais pentecostal, né? Aí o pregador, ou aquele que está ministrando a palavra, ou está trazendo uma profecia, alguma coisa, não estou falando de todos, estou falando que acontece. Mas no nosso, vamos dizer, dentro das nossas características mais pentecostais, então geralmente, vez por outra, você vê alguém ameaçando o outro, né? Porque o outro discute o que o primeiro falou, ou profetizou, ou pregou, e ele alerta o seguinte: cuidado, olha o pecado contra o Espírito Santo, querendo atribuir o comentário ou a crítica da pessoa, atribuir àquela pessoa como quem está pecando contra o Espírito Santo. Isso não é pecado contra o Espírito Santo, tá? Isso aí é um engano. Por quê? Porque pecar contra o Espírito Santo é uma atitude deliberada, é uma atitude engedrada, arquitetada. Não é pela ignorância, já falei isso para você ontem, né? O ignorante não peca contra o Espírito. Daí eu falar para você que só peca contra o Espírito Santo quem é de dentro, quem é de fora não peca contra o Espírito. É lógico, porque não tem consciência. Como é que vai pecar inconscientemente contra o Espírito? Não tem como. Não tem por onde. Então, é o chamado pecado de morte, né? Jesus chama de pecado maior, Moisés chama de pecado maior, nós já lemos a respeito, Samuel também chama pecado maior. Por que pecado maior? Porque é o pecado contra a fonte, contra apenas o caminho que nos leva e que viabiliza a redenção. Mas não é por ignorância, é por consciência. Então, vamos entender, né? Ofni e Finéias, eu falei de Samuel, eu não vou ler porque já lemos ontem. Ofni e Finéias, filho de Eli. Por quê? Porque eles eram de dentro, eles eram sacerdotes. A Bíblia os chama de filhos de Belial. Por quê? Porque eles contendiam com tudo que era de Deus. Não era apenas não fazer, não era apenas não concordar, mas era afrontar conscientemente os filhos de Eli, confrontavam o próprio Deus. E é óbvio, né? Não confrontar, eu falei errado, a palavra não é confrontar, afrontar. Falei errado. Eles afrontavam a autoridade de Deus. Eles afrontavam o mover, a dinâmica divina em relação ao templo, né? Moisés chama de pecado maior, por exemplo, quando alguns, não todos, mas daqueles que fizeram o bezerro de ouro, eles cometeram o pecado maior. Por quê? Porque eles afrontaram a Deus, diretamente falando. E Moisés tenta até interceder, você leu comigo, mas aí Deus falou não. E Moisés ainda fala, não, então me risca do livro da vida. E Deus fala para ele, não, eu é que tenho a prerrogativa. Eu vou riscar do livro da vida quem eu quiser. E aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se derramou sobre o arraial de Israel. Então você tem, por exemplo, vou te dar outro exemplo, Coré e os seus amigos, quando se posicionaram e ofereceram fogo estranho no arraial, afrontando a autoridade de Deus em Moisés. E a Bíblia fala que o chão se abriu e engoliu Coré, os seus amigos e os seus familiares. Não os filhos de Coré, né? Os filhos de Coré não foram por esse caminho, tanto é que você tem o Salmo 42, que é exatamente dos filhos de Coré. Mas você percebe o quê? Que houve um afrontamento deliberado, engedrado, arquitetado contra
o mover de Deus. Não é contra Deus, é contra o mover de Deus, contra a autoridade de Deus. Isso é pecar contra o Espírito. Por quê? Porque a Bíblia chama de pecado maior. Jesus, lá em João, fala de pecado maior. Quando ele é interpelado por Pilatos, e aí Pilatos fala: você não me responde? Eu tenho autoridade para te libertar, ou para te prender, ou para te deixar vivo, ou para te matar. E Jesus fala o que para ele? Nenhuma autoridade você teria que se o Pai não tivesse, se o Pai não tivesse derramado sobre você. Agora, maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. Ou seja, porque Pilatos tinha o pecado? Tinha. Mas Pilatos é de fora. Ele não estava pecando ou blasfemando contra o Espírito. Contrariamente aos de dentro. Porque quando Caifás, Anás, os anciãos do templo, que são os fariseus e escribas, e mais ainda, o primeiro da lista, Judas, porque Judas andou com Jesus, eles são de dentro. E aí eles engendram, arquitetam, tramam contra Jesus e preparam realmente uma cilada para Jesus, o acusando e o levando a Pilatos para que Pilatos pudesse sentenciar a penalidade capital, que era a morte de cruz para criminosos de crime hediondo. Jesus foi crucificado como um criminoso hediondo dentro da lei romana. Então, esses homens, eles inviabilizaram a obra de Deus na vida deles. Eles inviabilizaram o ministério da Trindade, do Elohim, de redenção, porque eles quiseram. Mas eles quiseram e fizeram de maneira consciente. Tanto é que você leu comigo que Caifás comenta num certo momento lá no livro de João o seguinte: importa que o homem seja entregue pela nação e que ele morra por todos. E isso tem um peso espiritual. Por quê? Porque segundo a lei, e Jesus foi sacrificado segundo a lei de Moisés, 613 estatutos. Por quê? Então vamos entender. Só um sumo sacerdote judeu poderia entregar a oferta que subisse como cheiro suave nas narinas de Deus. Só o sumo sacerdote judeu. Não teria outro homem, não teria outro ente da humanidade que poderia fazer de maneira eficaz, de maneira perfeita. Tá? Então, o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? O sacerdote pegava aquele animal que era entregue, entre aspas, pelo pecador, né, por expiação daquele pecado. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, quer dizer, o chefe do sacerdócio, o decano do grupo de sacerdotes que oficiavam diante do Senhor, ele oferecia um cordeiro por toda a nação e por ele próprio. Então aquele cordeirinho daquele pecador não era o suficiente para expiar a todo o pecado. Mas um cordeiro anual, era entregue pela nação toda e pelo próprio sacerdote. Essa era a oferta, esse era o sacrifício, esse era o culto que o Senhor recebia. Então, quando Caifás, quando Caifás, ele conscientemente, ele diz que era necessário Jesus Cristo morrer pela nação toda, um só homem, ele está o quê? Ele está expondo a sua autoridade. Ele era o sumo sacerdote da época, discutível, mas era o sumo sacerdote. Então, legalmente falando, mediante a lei,
a oferta só poderia ser entregue se aferido pelo sacerdote, conferido por vários exames de toque pessoais, individuais, se aquele animal estava imaculado, não é assim? Só aceitava sacrifício no Antigo Testamento se o animal estivesse limpo, purificado, sem defeitos, sem manchas. Quando Caifás, ele expressa a maneira com que Jesus deveria morrer e por que Jesus deveria morrer, ainda que no seu coração era inveja, ele sabia quem era Jesus. Tanto é que o sacrifício de Jesus foi aceito. Se você pegar lá em Apocalipse 4, 5, quando o Cordeiro de Deus, como quem havia sido morto, mas estava de pé, está lá, Apocalipse 4 e 5, que eu chamo de culto zero. Por que o culto zero? Se não houvesse esse culto, os outros cultos não haveriam. Precisou desse culto. Porque é o culto do exame, é o culto da assembleia solene, espiritual e eterna. Quando todos os entes, terrenos, debaixo da terra, sobre a terra, no céu, hostes espirituais, todos aferem e examinam aquele Cordeiro de Deus, ainda Jesus homem, mas agora nas regiões celestiais, e se perguntam quem é digno de abrir o selo, de tomar o livro. E aí eles veem em Jesus que ele é digno, né? Voltando a Caifás. Então, quando Caifás ele delibera em relação ao sacrifício de Jesus, ele está conscientemente fazendo, sabendo quem é Jesus, qual é a sua constituição, mas mesmo assim, de maneira endurecida, cauterizada, de maneira endoidecida, né? Ele dá cabo daquilo que ele desejava junto com os outros, para que Jesus pudesse ser morto. Exatamente por causa daquilo que a gente já conversou, né? Tinha a lojinha dele, 18 milhões de dólares, segundo o dinheiro de hoje, só um, embolsava de lucro no bolso por causa daquelas barraquinhas e tal. A gente já conversou a respeito. Então ele sabia de tudo isso. E ele não queria largar o seu caminho para viver a remissão em Jesus Cristo, como muitos deles fizeram. Nicodemos, Jairo e outros que eram José de Arimateia, que eram do Sinédrio e que se arrependeram e se converteram a Jesus Cristo. E ele não. E outros também não. Esses homens cometeram o pecado maior, ou a blasfêmia contra o Espírito, ou o pecado contra o Espírito. Por quê? Porque inviabilizaram a única condição que tinha, o único caminho que existia para a remissão dos pecados. Então eles cometeram o pecado para a morte. Veja só o que está escrito aqui. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui. 1 João, capítulo 5, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, ou seja, existe um pecado que não tem jeito, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então João deixa didaticamente muito bem claro que é o que o Senhor Jesus vai falar. Então vamos lá, vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 34, diz assim: mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, que
é que expele os demônios. Eu vou repetir o texto. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Falando de Jesus e a obra que Jesus fazia, ele diz textualmente que não era ele que fazia, mas era o Espírito Santo através dele, ou seja, ele é o condutor perfeito, santo, sagrado, único, né? Formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, como filho de mulher, diz a palavra, mas também como filho da lei. Ou seja, ele foi germinado, gestacionado, imaculado. Mas não é o Jesus segunda pessoa da Trindade, é o Jesus homem perfeito. Precisa sempre estabelecer essa diferença. Não obstante ele ser a segunda pessoa da Trindade, ele esvaziou-se de si, né? A Bíblia disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez menor que os anjos por algum tempo, está lá em Hebreus. Então você tem um Jesus homem. O Jesus de Gênesis 1 e Gênesis 2. Por que Gênesis 1 e Gênesis 2? É exatamente Adão e Eva antes do pecado. Então você tem esse ser, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, mas aqui ele está homem, né? Ele está homem. Ele poderia ser homem, ele poderia ser Deus, ele pode ser Deus, ele poderá ser Deus e ser homem a hora que ele quiser. Mas aqui ele se propõe a estar homem. Então, a obra que Jesus fazia, e aqui está o problema, que não era ele a fonte, mas era o Espírito Santo, ele só era o condutor perfeito? Só não. Totalmente, né? Totalmente perfeito. Então, ele conduz, ou melhor dizendo, é conduzido pelo Espírito Santo a realizar o que ele fez. Veja só o que diz Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pôde alguém entrar na casa do valente ou roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Olha só agora vamos dizer, o escopo, né, didático que Jesus coloca nesse assunto. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Ou seja, aqui está o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Jesus está falando textualmente: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas, sempre tem o se, né? Toda a lei do Senhor, os 66 livros da Bíblia, em todos os tempos. Se, mas, sempre tem. Sempre haverá uma condicional. E essa condicional estaciona onde? Em nós. No nosso sentimento. Na nossa vontade de ser ou não ser, de fazer ou não fazer. Sempre o livre-arbítrio será a tônica de toda a palavra de Deus. Se eu quiser, amém. Se eu não quiser, tudo bem. Mas cabe a mim decidir. Isso Deus deixa muito bem claro aqui também. Então diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas
a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Olha só o que Jesus diz. Versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, olha só. Se alguém blasfemar contra Jesus Cristo, será isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, é o pecado sem perdão, né? É o pecado imperdoável. Por que é o pecado sem perdão e é o pecado imperdoável? E não é contra Jesus, é contra o Espírito Santo. Veja só o que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 7. Versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, os parentes de Jesus, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, estão querendo praticamente interditar Jesus. Por que interditar? Porque na cabeça dele, Jesus estava ficando meio louco. Porque se de um lado ele não queria se mostrar publicamente, do outro, por onde ele passava, ele fazia milagres. As pessoas tocavam nele, as pessoas pegavam nele, ele pegava nas pessoas, e as pessoas eram curadas, restauradas, libertas, renovadas, curadas de cegueira, de paralisia. Então a família estava... Só que a pressão estava muito grande. A gente sabe na história de que o Império Romano era cruel contra motim, principalmente com aqueles que se levantavam em intifadas, né, em milícias, em terrorismo, contra a coroa romana. E era o que mais o judeu fazia. Então, a família de Jesus estava preocupada talvez não tanto pelo pescoço de Jesus, mas pelo pescoço deles. E aí a família estava desesperada. Então a família, em outros textos, falam o seguinte, em outras palavras: vamos interditar. Eles dizem: vamos prendê-lo e escondê-lo. A situação estava assim, numa condição que não tinha como mais. Porque Jesus estava praticamente sozinho, a família estava contra ele, os seus discípulos ainda não estavam entendendo, e você tinha todos os grupos, né, saduceus, fariseus, herodianos, zelotes, né? Ou seja, todos os componentes do Sinédrio contra ele, uma boa parte, a maioria contra ele. Então, aqui, a parênteses, o servo de Deus enfrenta, na sua caminhada com Deus, enfermidade, sim, faz parte da forja. Condições financeiras e materiais e profissionais adversas, sim, faz parte da forja, faz parte do nosso crescimento como servos de Deus. E enfrenta a calúnia. Dos 3 itens, né? Situação financeira, material, enfermidade, a calúnia, eu diria, creio eu, que é a situação mais difícil. Porque as pessoas falam pelos corredores, né? A boca pequena, como dizia antigamente, e sequer dão a esses servos de Deus o espaço para poder se defender. Até porque o servo de Deus não se defende, né? Porque se ele se defendesse, ele estaria como sendo advogado de Deus. Aí, Deus não precisa de advogado. Mas que não é fácil, não é fácil. Então Jesus estava enfrentando uma situação muito difícil. Diz aqui,
Porque ninguém há que procure, versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem mesmo a família de Jesus cria em Jesus. A situação estava insustentável. Pois nem a família crê em mim, quem vai crer se a minha família não crê? Né? Quem vai, vamos dizer assim, quem vai comprar o meu produto? Se nem a minha família compra, nem a minha família crê nesse produto chamado salvação, remissão, restauração, renovo, né? Não tem como. E era o que estava acontecendo. Disse-lhe depois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pôde o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Agora João, capítulo 16, eu já estou terminando, diz assim, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará que com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Agora, o ministério do Espírito Santo, e por que pecar contra o Espírito, ou blasfemar contra o Espírito, é um pecado sem perdão, é um pecado eterno. Por quê? Diz aqui, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, a palavra do Senhor, ela é muito clara, é simples até. Por que o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão? Porque inviabiliza todo o processo de remissão. É como se eu tivesse um caminho, né? E eu estou querendo, sei lá, chegar no tempo da Estrada Velha de Santos, né? Eu quero ir para Santos. Não tem imigrantes, não tem Via Anchieta, não tem outra estrada, só tem a Estrada Velha de Santos. E eu quero ir para Santos. Só tem aquele caminho. Se eu falar, eu vou para Santos, mas não vou pela Estrada Velha de Santos, então você não vai para Santos. É simples. Então, só existe uma maneira de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Quando nós recebemos aquilo que o Elohim, a Trindade, preparou para que seja a condição sine qua non para que eu viva aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus é que eu me arrependa dos meus pecados e busque no Senhor, né, o perdão e a salvação e o senhorio de Jesus Cristo. Como? Através e por obra única e exclusiva do Espírito Santo. Não é pela minha disciplina,
não é pela, entre aspas, né, a minha santidade pessoal, não é pela minha inteligência, não é pelas minhas, pelos meus atributos ou dotes pessoais, não é pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, é tão somente através do Espírito Santo. Porque você já leu comigo, eu não vou ler de novo, mas eu vou citar. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é o penhor da nossa salvação, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 14. Ou seja, o Espírito Santo é o penhor da Trindade, para que nós vivamos exatamente tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Quando alguém peca conscientemente contra essa possibilidade, é lógico, é um pecado sem perdão. Por quê? Porque inviabilizou todo o processo, fechou as portas de maneira consciente sobre tudo aquilo que ele poderia viver e que o Senhor está oferecendo para que ele viva. Então os fariseus, os escribas, Caifás e tantos outros inviabilizaram, não porque eles entregaram Jesus, não porque eles tiveram inveja de Jesus e engendraram matar Jesus, também não é isso, porque nós lemos que o Senhor perdoará a todos os pecados e todas as blasfêmias, inclusive todos os pecados e blasfêmias contra o próprio Filho de Deus. Não é essa a questão. É muito mais profundo. Porque eles conscientemente sabiam que Jesus era o Messias. E negaram, afrontaram o Messias, o enviado, Yeshua Mashiach, né, no hebraico, o Yeshua Mashiach, o Salvador, aquele que veio em busca dos seus perdidos, né? Ele fala, eu vim para os perdidos e não para os justos. Então ele veio para os perdidos, ele veio para os pecadores. Mas essas pessoas negaram a obra do Espírito Santo. E pior, atribuíram a obra do Espírito Santo à obra de demônios. Pior, não é apenas demônios, mas o chefe dos demônios. A Bíblia fala que é Baal Zebub, né? No hebraico, na tradução mais livre, né? Ou seja, chefe das moscas. Então não era apenas um demônio, era o chefe dos demônios, era Satanás. Então quando eles tomam a obra do Espírito Santo e falam com autoridade, conhecimento de causa, conhecimento de palavra, conhecimento de Deus, detinham toda a autoridade espiritual na sociedade judaica, e eles pura e simplesmente atribuem a obra que Jesus fazia a demônios, ao diabo, e falava que Jesus estava incorporado do chefe dos demônios, ou seja, do diabo, inviabilizou. Então, né? Às vezes a gente, quando é adolescente, minhas filhas, outro dia eu já falei para vocês, né? Pai, será que a gente pecou contra o Espírito? Não, fica tranquila, só de você ficar com medo, ou de pensar, ou ter alguma dúvida, é porque você não pecou. Por quê? Porque quem peca contra o Espírito está cauterizado, está ressequido, ressecado. Ele faz de maneira pensada, consciente. E isso é para nós, com certeza, o último estágio é o estágio sem volta. É o que Deus fala, e eu já falei para você, né, o rei lá, o neto de Nabucodonosor, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Chega uma hora que Deus fala, até aqui você veio, daqui você não passa mais. Que é o que aconteceu lá com o neto de Nabucodonosor. Amém? Glória a Deus, porque nós somos daqueles que recebemos, e não apenas recebemos, mas cremos que Ele era, é e sempre será
o prometido das nações, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. José Carlos, um beijo para você. Eva, Cicampana, estou sempre orando pela tua amiga, hein, Cicampana. Aline com H e Y, né? Aline, estou sempre orando por ela, por você também. Deus abençoe, Cicampana. Oi, Kézia, tudo bem? Deus abençoe você, o Ivo, a Karina, a Patrícia. Agregados, netos do Senhor, abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, todos aqui, Magda, Josué, Joel, Bispo Antônio, familiares, João, Roseli, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, meus pais, meus tios, minhas tias, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus sobre cada um de nós, nos protegendo, nos guardando, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Obrigado por mim. Minha casa também, tá bom, Cicampana, pela tua família também, vamos estar orando, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por todos que estão aqui. Nós estamos como quem sonha, a viver em comunhão, a despeito de tudo que estamos vivendo, mas a tua palavra, a comunhão, a graça de vivermos em família, ó Deus, ainda que virtualmente, é muito bom, é maravilhoso. Por isso derrama-te sobre cada um, cada servo teu, cada serva tua, cada família que eles representam, em nome de Jesus, o vovô, a titia, o titio, os pais, sobrinhos, netos, filhos, o marido, a esposa. Derrama-te sobre cada um de nós, tua graça, tua glória, o teu mover, vindo dos céus, sobre nós, curando, visitando, guardando, preservando. Visita as nossas artérias, nossas veias, tendões, nervos, juntas, articulações, olhos, ouvidos, coração, fígado, rins, pulmões. Derrama-te, ó Deus, visita com cura, com saúde. Vem com a tua graça, toca, cura, liberta, restaura, ressuscita. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre nós quando nós pensamos na tua palavra e meditamos sobre ela. Como é maravilhoso. A tua palavra é tão rica, é tão carinhosa, é tão delicada, que nos leva ao pleno conhecimento, ao conhecimento do Pai e ao seu Filho a quem Ele enviou. Por isso, ó Senhor, nós dedicamos a Ti esse privilégio e consagramos no Teu altar tudo que falamos, tudo que pensamos. Continua a falar, a exortar, a edificar, consolar, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Derrama-te sobre o nosso país. Cada dia que passa, Senhor, nós ficamos assim mais impressionados. É tragédia em todos os cantos. Gente carregando balão de oxigênio no carro, na mão, 2, 3 pessoas carregando, porque senão o outro vai morrer por falta de oxigênio. Do outro lado é corrupção, é desmando, é gestão fraudulenta, gestores públicos que são abutres. Diante de tudo isso, tem misericórdia do nosso povo e da nossa nação. Visita, Senhor, nossos irmãos lá em Manaus, Amazonas, no norte, no sul, no sudeste, centro-oeste, nordeste. Deus de maravilhas, perdoa-nos no nosso pecado. Com certeza, nós estamos vivendo o resultado das nossas atitudes, mas nós nos derramamos em humilhação diante do Senhor, te pedindo perdão pela nossa transgressão, pelo nosso pecado, pelo sangue do inocente que é derramado todos os dias na nossa terra. Tem misericórdia. Visita-nos com a tua cura, com o teu perdão, com a tua compaixão. Derrama-te sobre o nosso país, sobre o nosso povo, a nossa nação. Deus de maravilhas, tem misericórdia. Tem tanta gente, ó Deus, inocente nessa história. Por isso, ó Deus, derrama-te, cura, visita, liberta-nos.
restaura-nos, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. E que nós tenhamos uma quinta-feira maravilhosa, e que o poder, o amor, a plenitude do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E nós atribuiremos, com certeza, daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém pode separar do amor de Deus. Nem passado, nem futuro, nem presente, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada, ninguém pode separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Até amanhã, um beijo para você, quinta-feira maravilhosa. Fiquem na paz, hein? Tchau, tchau. Tchau, Kézia, um beijo.